Com a conquista da Copa do Brasil, os torcedores do São Paulo estão tirando aquela onda com os rivais, porque agora o clube já pode ser chamado de campeão de tudo. E esse título aí de campeão de tudo, que é contestado por muitos torcedores de outros times, começou a ser falado aí depois que o Internacional completou a sua sala de troféus. E para ser chamado de campeão de tudo, é óbvio que um clube precisa vencer aí as principais competições em que disputou pelo menos uma vez. Tanto as competições em âmbitos regionais e estaduais, quanto em âmbito nacional e, óbvio, principalmente em âmbito internacional. E se você é torcedor de São Paulo, eu tenho certeza que você vai ficar feliz com esse vídeo aqui, que tem como tema principal aí esses principais títulos do tricolor. Começando por aqueles de âmbitos estaduais e regionais. Estaduais, óbvio, campeonato estadual, no caso aqui o Paulistão. E o último título do São Paulo aí de campeonato paulista foi sob os comandos de Hernan Crespo na edição de 2021 em cima do Palmeiras. Naquele ano, naquela edição ali, a gente não tinha ainda torcida nos estádios, ainda estava ali, né, naquele período complicado, e o São Paulo conquistou esse título em casa, vencendo o Palmeiras do Abel Ferreira por 2-0 com gols do Luan e do Luciano, e voltava ali a comemorar um título estadual depois de muito tempo. E eu destaco também aqui o título paulista de 2000, quando o São Paulo enfrentou o Santos, e os dois times buscavam aí voltar a aparecer no cenário até estadual, andavam meio sumido, e o São Paulo venceu o Santos na final, vencendo o primeiro jogo por 1-0 com gol do França, e depois segurando aí o empate em casa, 2-2 com gols do Marcelinho Paraíba, e óbvio aí do Rogério Ceni. Eu destaco também aqui o bicampeonato paulista de 1991 e 92, ali no início dos anos 90, o São Paulo era imparável. Foi disparado o maior momento do time, você vai ver, se você não conhece a história do tricolor, vai saber agora nesse vídeo aqui. Começando ali pelo estadual de 1991, em que o São Paulo pegou o Corinthians na final e já decidiu no primeiro jogo, meteu logo 3-0 com hat-trick, aí 3 gols do Raí. O Rogério Ceni é o maior ídolo da história de São Paulo, mas o Raí está entre os principais. Na volta segurou um 0-0, São Paulo campeão paulista de 1991. E se o Raí fez 3 gols na primeira partida de 91, da final contra o Corinthians, ele também fez 3 gols na primeira partida da final de 92 contra o Palmeiras. E São Paulo venceu por 4-2 e na volta venceu por 2-1 com gols do Miller e do Toninho Cerezo. E fechando aqui o âmbito agora regional, o torneio Rio-São Paulo, o único torneio Rio-São Paulo que o São Paulo conquistou foi na edição de 2001, eliminando o Fluminense numa semifinal elétrica ali na semifinal dos pênaltis, e enfrentando o Botafogo, decidindo também logo a parada no primeiro jogo no Maracanã, quando venceu por 4-1, mas o que chamou a atenção foi a volta no Morumbi, em que o São Paulo venceu por 2-1 com 2 gols de quem? Do Kaká, que se apresentou aqui para o Brasil inteiro e logo depois do ano seguinte foi convocado para a Copa do Mundo, foi pentacampeão e logo depois seguiu carreira aí pela Itália, pelo Milan, né, onde o jogador inclusive conquistou uma bola de ouro de melhor do mundo. Virando agora a página para os títulos de âmbito nacional e óbvio aí pelo Campeonato Brasileiro, pelo Brasileirão, em que o São Paulo detém o recorde, e eu vou te contar aqui, hein? Primeiro título brasileiro de São Paulo foi lá em 1977, contra o Atlético Mineiro. Aquela final foi em um jogo único no Mineirão, terminou 0-0, e nos pênaltis aí o São Paulo conquistou o seu primeiro título brasileiro. Demorou um pouquinho para vir o segundo, que foi lá em 1986, quando o time enfrentou o Guarani e tinha o Careca, e ele fez o gol do primeiro jogo, aí terminou empatado 1-1, e no segundo jogo, na volta, no estádio do Guarani, em Campinas, do Brinco de Ouro, 3-3, e nos pênaltis o São Paulo venceu o segundo Campeonato Brasileiro, segundo nos pênaltis, e lembrando que naquela época não existia pontos corridos, tá? Pontos corridos começou em 2003. Aí já não demorou muito para o São Paulo voltar a ser campeão brasileiro, foi em 1991, quando eliminou o Galo na semifinal e venceu o Bragantino na final. Foi uma grande surpresa, o Bragantino que tinha sido campeão paulista naquela época, não sei se foi em 90 ou em 91, me ajuda aqui nos comentários. Daí o São Paulo pegou o Bragantino na final, venceu por 1-0 em casa, gol do Mário Tilico. Na volta segurou em Bragança Paulista 0-0, São Paulo tricampeão brasileiro. Aí a distância para o quarto título foi gigante, né? E já entrando na era dos pontos corridos, o São Paulo conseguiu algo insuperável, tanto em pontos corridos quanto não em pontos corridos, que foi ser tricampeão em sequência. Nenhum time conseguiu isso no Campeonato Brasileiro. E eu considero o Brasileirão a partir de 1971 para cá.
Em 2006, o time assumiu a liderança naquele campeonato de pontos corridos na 12ª rodada e o título veio na 36ª, faltando 2 rodadas, no empate em casa no Morumbi aí contra o Atlético Paranaense em 1-1. No ano seguinte, 2007, o time assumiu a liderança na 17ª rodada, um pouquinho mais distante, mas em compensação conseguiu o título aí com várias rodadas de antecedência, venceu aí o América de Natal em casa no Morumbi por 3-0 na 32ª rodada. E o tricampeonato brasileiro foi em 2008, 2006, 2007, 2008, quando o time assumiu a liderança na 32ª rodada. Só para terem uma noção, no campeonato anterior, em 2007, foi nessa rodada que o São Paulo estava conquistando o título antecipado do Brasileirão. Mas em 2008, o time assumiu a liderança só na 32ª rodada e conquistou o título na última rodada, vencendo o Goiás fora de casa por 1-0, gol do Borges. E outro título aí importante a nível nacional foi, óbvio, aí a Copa do Brasil de 2003 desse ano, que o time eliminou o Ituano, depois eliminou o Sport, depois eliminou o Palmeiras, depois eliminou o Corinthians e finalmente venceu o Flamengo no Maracanã por 1-0, gol do Caleri, e empatou em casa com o direito a gol do Rodrigo Nestor. E agora a gente entra no âmbito internacional. Vamos aqui destacar as conquistas do São Paulo, tanto aqui na América do Sul quanto aí no mundo afora. Além do mais, eu quero fazer uma ressalva. Além desses títulos aqui que eu falo, esses são os mais importantes, é claro. Mas tem vários outros campeonatos amistosos e de terceiros, de outras entidades, que não seja a FIFA que tenha organizado, como, por exemplo, a Florida Cup, o campeonato mais recente aí que tem todo ano, ou outros aí como o Torneio Jalisco, ou a Copa Eusébio, Audi Cup aí que o São Paulo não venceu, e tantos outros campeonatos aí. Mas antes disso, eu te peço aí, se você estiver gostando desse vídeo aqui, deixa o likezão maneiro. Se não conhece o Planeta Futebol Clube, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações. Também te peço para você pegar esse vídeo aqui e compartilhar com seus amigos são paulinos, jogar aí nos grupos do WhatsApp e também aí compartilhar naqueles grupos do Facebook. Eu não tenho acesso a todos os grupos não, embora a gente tenha a nossa página lá, Planeta Futebol Clube também. Em âmbito internacional, vamos começar aqui pela Libertadores, que o time venceu a primeira em 1992, quando pegou a Newell's Old Boys, os argentinos aí na final. Naquela época era muito mais complicado para um time brasileiro ganhar a Libertadores. E o São Paulo perdeu fora de casa por 1-0 para o Newell's, mas venceu em casa por 1-0 com gol do Raí e conquistou o título no Morumbi nos pênaltis. Venceu por 3-2 nos pênaltis, conquistou a Libertadores e foi para final do Mundial de Clubes. Foi para o Japão enfrentar o Barcelona e o time foi campeão mundial pela primeira vez aí, vencendo o Barcelona de virada. Stoichkov foi o autor do gol do Barcelona, mas aí o Raí, como sempre, marcou 2 gols. São Paulo campeão mundial. Sob os comandos de Tele Santana, o São Paulo no ano seguinte conquistou o bi da Libertadores. Enfrentou a Universidade Católica no primeiro jogo e, como já é de costume, São Paulo definiu tudo logo no primeiro jogo no Morumbi, vencendo por 5-1. Mas foi difícil sim, porque na volta o time perdeu por 2-0. Tomou 2 gols logo no começo ali e teve que passar um perrengue para segurar a pressão da Católica, mesmo assim conseguiu. E foi bicampeão da Libertadores e, óbvio, também foi bicampeão mundial, porque lá no Japão o time pegou o super poderoso Milan e venceu por 3-2, com gols do Palinha, do Toninho Cerezo e do Miller. Voltou a vencer a Libertadores somente em 2005, derrotando aí o Atlético Paranaense naquela que foi a primeira final de Libertadores entre 2 clubes brasileiros. E o time segurou aí o Atlético Paranaense no primeiro jogo, que não foi em Curitiba, porque naquela época a Arena da Baixada não suportava tanto público assim, então o jogo foi para o Beira-Rio, 1-1, e na volta no Morumbi, São Paulo 4-0. E aí foi para o Japão decidir o título contra o Liverpool, mas antes passou pelo Al Ittihad no jogo que venceu por 3-2, com 2 gols do Amoroso e 1 do Rogério Ceni. E aí foi para a final, derrotou o Liverpool com gol do Mineiro, com ótima atuação do Rogério Ceni, que foi o melhor jogador do Mundial de Clubes. São Paulo, tricampeão mundial, brasileiro, o único time brasileiro que venceu o Mundial de Clubes por 3 vezes. Além disso, o time também foi campeão da Supercopa da Libertadores de 1993, ou o título dado aí como Copa Master da Libertadores, como queira. E a final foi contra o Flamengo. Nesse campeonato aí reuniu todos os clubes campeões da Libertadores até aquele momento
Na final pegou o Flamengo, 2-2 no Maracanã, 2-2 no Morumbi, e o time venceu nos pênaltis por 5-3. Além disso, o São Paulo também venceu aí a Copa Sul-Americana, polêmica Copa Sul-Americana de 2002, em que na campanha o time eliminou o Bahia, a LDU, a Universidade Católica, a LAU, Universidade do Chile, e na final pegou o Tigre da Argentina, 0-0 na Argentina, e aquele polêmico 2-0 no Morumbi, em que o Tigre fugiu. Os gols foram do Lucas Moura, que estava partindo para a Europa naquele momento, e o Osvaldo. O Tigre não voltou para o segundo tempo e assim foi dado o título ao São Paulo, que poderia ter vencido em 2021, mas perdeu aí para o Independiente del Valle, 2022, perdão. Além disso, o São Paulo tem também 2 Recopas Sul-Americana, 1993 contra o Cruzeiro, 0-0 no Morumbi, 0-0 no Mineirão, e venceu aí nos pênaltis por 4-2, mais um título conquistado nos pênaltis do São Paulo, né? E venceu também no ano seguinte, aí, quando pegou o Botafogo, que tinha sido campeão da Conmebol daquele ano, em 94, e o campeonato de um jogo só, que foi disputado em Kobe, lá no Japão, e São Paulo venceu por 3-1 o Botafogo, com gols do Leonardo, do Guilherme e do Euler. E tem mais ainda, porque nesse ano aí o São Paulo, de tanto campeonato que tinha para disputar, teve que ainda disputar uma Copa Conmebol. E na final pegou aí o Peñarol. Só que o São Paulo, que naquela época ali preferiu botar garotos para jogar aquele campeonato. Como eu falei, o calendário estava lotado. E o time comandado por Muricy Ramalho, que era auxiliar técnico do Tele naquela época. E o time goleou o Peñarol por 6-1 no primeiro jogo, mesmo com a garotada. Mas aí sofreu, né? Perdeu por 3-0 no Uruguai, mas conseguiu segurar o título aí, o São Paulo campeão da Conmebol de 1994. Ainda tem a Supercopa Conmebol aí, que o time venceu em 1996, um campeonato que a Conmebol reuniu os campeões da antiga Copa Conmebol, e o São Paulo pegou aí o Botafogo na semifinal e meteu 7-3, e na final pegou o Atlético Mineiro, esse campeonato que foi disputado todo ele lá em Cuiabá. Na final contra o Galo venceu por 3-0 com 2 gols do Almir e 1 do Valdir. Então esse foi o vídeo aí sobre o Tricolor Paulista campeão de tudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Também segue a gente lá no Instagram, Planeta Futebol Clube. Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.